Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Elisângela, então esse é o primeiro vídeo da série, né, que eu vou contar como eu superei a perda do meu filho. Então eu vou começar lá do início, como que aconteceu minha gravidez. A minha gravidez do Heitor foi inesperada. Eu tenho mais um filho, o Pedro, que é uma bênção na minha vida. Antes do Pedro eu tive um aborto, com 3 meses de gestação. E aí, depois do Pedro, eu sempre quis ter mais um filho. Eu sempre quis ter mais um filho para ter uma companhia para o Pedro. A minha intenção sempre foi ter uma companhia para o Pedro. Mas não, a gente não tinha planejado nada, nem eu nem meu marido. Na época eu tomava remédio para não engravidar, porque a gente não tinha nada planejado. E tomando remédio eu acabei engravidando do Heitor. No começo foi um susto, imagina, a gente não estava esperando, tal, mas foi um susto que trouxe muita alegria pra gente, porque eu sempre quis. Então, nossa, foi uma alegria muito grande no meu coração engravidar dele. A minha gravidez do Pedro foi de risco, eu tive 3 meses em repouso absoluto, porque eu tive descolamento de placenta, e no final eu quase perdi ele, porque eu tenho perda de líquido. Também eu não percebo e eu perco líquido. Então, na gravidez do Heitor, eu tinha muito medo de perder ele, até porque eu engravidei tomando remédio, então eu não sabia se isso teria alguma consequência ou não. Mas a gravidez foi tranquila, não tive nada de descolamento de placenta no começo, a gravidez foi normal, foi tranquila, até o penúltimo ultrassom. No penúltimo ultrassom dele, eu acabei descobrindo, o médico descobriu que o Heitor tinha um probleminha no rim. Ele tinha só o rim esquerdo aparecia no ultrassom. O direito ele não sabia se não tinha ou se não estava aparecendo, porque ele sempre estava virado de um lado no ultrassom. Então, o que o médico conseguia ver é que o rim esquerdo dele tinha o canal dilatado. O nosso canal do rim ele é retinho, do Heitor ele era dilatado e era todo dobradinho. Tá, e aí, o que eu faço? Né? Aí o médico me falou, não tem que fazer, você tem que esperar ele nascer, para aí a gente avaliar ele, o que vai acontecer, né? O que a gente vai fazer, como vai proceder. E aí, claro, que dá aquele medo, aquela insegurança, mas eu não conseguia imaginar nada do que eu ia passar. Eu imaginava que o Heitor ia nascer com um problema no rim, só e a gente ia resolver, era tudo fácil, tudo simples. Mas a minha gravidez foi muito difícil, foi muito estressante. Eu estava numa época muito estressante no meu trabalho, então no começo eu me culpava muito por isso, por ele ter esse problema. E eu coloquei na minha cabeça que a culpa era minha, que por que eu não saí do trabalho, por que eu não escolhi uma coisa diferente. Mas depois de um tempo eu consegui enxergar que na época eu não tinha noção que aquilo poderia estar prejudicando meu filho, e até hoje eu não sei se foi aquilo que prejudicou ele ou não, se foi o meu estresse que levou ele a ter um problema. É uma coisa que eu nunca vou saber, mas durante muito tempo eu me culpei. Hoje não, hoje eu entendi já que era para ter sido assim e que aconteceu assim. Então, quando o Heitor, no último, quando eu fui fazer o último ultrassom, mesma coisa, o médico só conseguia ver o rim esquerdo e com o canal dilatado e não conseguia ver o direito. Era uma médica, na verdade. Aí, no dia do ultrassom, ela chamou um médico, que ele é bem conhecido aqui na cidade. Eu não vou expor nome de nenhum dos médicos, né, porque não vem ao caso, mas é um médico bem conhecido aqui na cidade. E ela chamou ele para dar uma segunda opinião. E ele falou a mesma coisa. Não, realmente só aparece o rim esquerdo e ele tem o canal dilatado e o rim direito não está aparecendo. A gente não sabe se é por posição do feto, o que é, mas ele não aparece. Isso eu tava com 7 meses, mais ou menos. Quase 8 meses. Aí eu voltei para o trabalho e tal, e quando eu saí para fazer o meu último ultrassom, antes não era para ser o último, mas foi o último que eu fiz.
Quando eu estava fazendo o ultrassom, eu acabei descobrindo que eu estava com perda de líquido. Na verdade, eu já tenho histórico, então, quando eu fui fazer o penúltimo ultrassom, eu já estava com o líquido em 90, que a médica já me falou que eu devia acompanhar mais de perto, que o meu líquido estava no limite e tal, mas o meu obstetra na época falou: não, tá normal, 90, é normal, não tem que se preocupar, volta daqui 30 dias. Quando eu voltei, depois de 30 dias, o meu líquido já estava em 40, então ele estava muito baixo para o Heitor já estava entrando em sofrimento. Aí o que a médica me falou isso, com 8 meses, quando fechou 8 meses, corre para o hospital, que a gente vai ter que fazer uma cesárea, não tem o que fazer. Você está com o líquido muito baixo, não tem mais como segurar. E eu fui para o hospital. Chegando no hospital, eles me internaram e falaram: ó, a gente vai fazer a tua cesárea agora, o teu líquido está muito baixo, então a gente até poderia induzir, mas vai colocar ele em sofrimento, então a gente vai fazer cesárea. Fui para a sala, tal, para preparar, avisei meu marido, tal, aí depois de um tempo veio o médico e falou: olha, mãe, a gente resolveu não fazer tua cesárea hoje, a gente vai fazer amanhã. A gente vai esperar, vai tentar recuperar o líquido, né? Me enrolaram, mas eu agradeço a Deus por isso, porque eles não foram sinceros comigo nessa época. Vamos tentar segurar o líquido, vamos tentar aumentar, a gente vai te hidratar e tentar aumentar. E eu, inocente, acreditei. Dormi no hospital e no outro dia de manhã, era 6 horas, eles vieram me pegar para fazer a cesárea. Eu falei: nossa, mas não iam segurar? Não, na verdade a gente só não fez a cesárea ontem porque não tinha vaga na UTI. Então hoje eu agradeço muito a Deus dos médicos não terem me falado naquela noite que a cesárea não seria feita porque não tinha vaga na UTI, porque meu filho provavelmente precisaria de vaga na UTI por nascer prematuro. Porque eu teria ficado muito ansiosa, eu já sou muito ansiosa, então foi o melhor a fazer, realmente eles não terem me contado. No outro dia fiz a cesárea, meu filho nasceu, chorou, a princípio o médico achou que ele não ia precisar de UTI, porque ele estava fortinho, mas aí, conforme os minutos foram passando, quando eles começaram a arrumar ele, preparar ele ali, ele começou a ficar fraquinho, a respiração dele foi ficando mais fraquinha, o choro dele foi diminuindo, e aí o médico veio e falou para mim: olha, mãe, a gente vai ter que mandar ele para UTI, ele tá bem, mas para a respiração dele melhorar, né? Ele não tá com o pulmão bem formadinho ainda, então a gente vai colocar ele na UTI. E aí, beleza, foi para UTI, ele ficou uma semana na UTI. Uma das partes mais difíceis de todo esse processo foi quando eu ganhei alta do hospital, porque você só pode ficar no hospital se você está amamentando. E nos primeiros dias, eu não pude amamentar ele ficou na incubadora. Então, uma das partes mais difíceis foi vir para casa depois dele nascer e deixar ele lá. Então, foi um dia triste, que eu sofri muito, eu chorei muito, 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 porque, nossa, era muito difícil saber que ele estava lá sozinho e eu em casa. Mas eu não tinha como ficar no hospital. Depois de uns dias, depois de uns 4 dias, eu pude começar a amamentar ele. Então, nesse caso, a mãe pode voltar a internar no hospital. Aí eu internei novamente, fiquei com ele. O Heitor ficou na UTI por uma semana. Foi, graças a Deus, né? Ele saiu legal, recuperou bem e depois de uma semana veio para casa. E aí começou todo o processo de exames, que eu vou contar no próximo vídeo para vocês. Então, eu agradeço a vocês que ouviram até o final desse vídeo, uma parte da minha história. Eu vou continuar tudo o que aconteceu nos próximos vídeos, para não deixar um vídeo muito longo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, compartilha. Se não, descurte, dá um dislike, não tem problema nenhum. Mas eu conto com vocês no próximo vídeo. Compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e vamos transbordar essa mensagem para quem precisa, tá? Beijo, pessoal!